Está no ar o programa Casa Comum com Luiz Felipe Lacerda. Tudo está interligado, como se fôssemos Tudo está interligado nesta casa comum. Muito bem, saudações, amigos e amigas da Rádio Amar e Servir. Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais essa edição, esse episódio desse programa que se chama Casa Comum. O programa desenvolvido pelo Observatório de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida, com a comunicação da ABRA, com todo o comitê da província do Brasil que tem trabalhado na frente a respeito da COP30, assim como da Rede Servir e outras colaborações. Esse programa tem o objetivo de trazer na pauta o diálogo sobre as nossas presenças, as nossas práticas e as nossas reflexões frente a esse grande evento que é a Conferência das Partes pelo Clima da ONU, a COP30, que pela primeira vez acontece no Brasil e pela primeira vez na Amazônia. Então a gente tem dialogado, entrevistado pessoas de dentro e de fora da companhia, abordando diferentes temas que nos ajudam a entender um pouquinho melhor como a gente pode compreender de maneira crítica, atuar e colaborar nesse cenário. Eu sou Luiz Felipe Lacerda, tradutor aqui, mediador desses encontros da nossa Casa Comum, que hoje recebe o nosso amigo lá direto do território onde vai acontecer esse evento. Hoje a gente vai conversar com Juscelio Pantoja, que é coordenador do Centro Alternativo de Cultura, o CAC, e que vai nos contar um pouquinho também sobre como é que essas questões têm reverberado lá no cotidiano de quem está realmente na cidade de Belém, que recebe em novembro de 2025 esse grande evento. Então, seja bem-vindo, Juscelio. Peço que você se apresente um pouco já, contando para os nossos ouvintes quem você é, e já começar também a contar para a gente um pouquinho o que é essa presença apostólica da companhia no Brasil, que há tanto tempo está na Amazônia, que é o CAC. Bem-vinda. Boa tarde, Luiz. Obrigado pelo convite, obrigado pela acolhida. Então, eu sou Juscelio Pantoja, estou atualmente na coordenação do Centro Alternativo de Cultura, um centro social que integra a Rede Jesuíta de Justiça Socioambiental, da ABRA. O CAC é uma obra que já existe há mais de 30 anos aqui na Amazônia Paraense, né? É bom a gente situando essas geografias existentes, né? Quando a gente fala da Amazônia, a gente está falando de uma diversidade de territórios, né? Amazônia Paraense, Amazônia Amazonense, né? Amazônia Mapaense, que tem suas singularidades, né, tem suas peculiaridades, mas enfrentam os mesmos desafios quando o tema é a questão climática, quando o tema é a conservação do bioma e a proteção da floresta, né? O Centro Alternativo de Cultura trabalha diretamente com a educação popular, com processos formativos, né, colaborando na formação de crianças, adolescentes, mulheres e lideranças nos territórios que acompanhamos nos municípios de Belém, onde vai ocorrer o evento, né, o encontro das partes da ONU, Ananindeua, que é o município vizinho a Belém, Barcarena, e Colares, né? A gente atua com processos formativos a partir de projetos de formação de liderança, de formação para a justiça climática de crianças e o empoderamento e o protagonismo feminino. Estamos aqui nesta região tentando fazer um movimento também de formação para a justiça socioambiental e climática. Muito legal. E aí é legal você trazer essa perspectiva, porque justamente a Amazônia já vinha sendo visibilizada globalmente por toda a importância que ela tem no equilíbrio do sistema mundo. É uma das maiores, a maior floresta tropical. A gente sabe que
ela tem toda uma responsabilidade no processo de captura de carbono, de equilíbrio climático, entre todos os outros elementos que se referem à fauna e à flora e os povos e as culturas que aí vivem, né? E agora, quando chega esse evento, a Amazônia toma ainda maior visibilidade, porque a gente teve os últimos eventos da COP, inclusive acontecendo em países que ou tiveram pouca participação social, como no norte, ou até países que são muito vinculados à matriz do petróleo, né? Então, que não tem interesse político em pautar coisas que são importantes, e agora vem para a Amazônia e traz essa visibilidade ainda maior. Mas, a critério de que alguns podem pensar que os jesuítas estão tratando disso por modismo ou por, de alguma forma, estar na agenda do dia, não é verdade, porque o CAC já está aí há algum tempo na Amazônia paraense trabalhando, né? Quanto tempo o CAC está aí, Juscelio? E nesse tempo todo que vocês têm de convívio com essas populações, o que vocês hoje em dia dizem que são os principais desafios do povo da Amazônia, desse povo que vai receber esse evento? O CAC atua, como disse, há mais de 30 anos, né? Ele inicia na região periférica, nos bairros periféricos de Belém, onde a primeira vulnerabilidade é a própria existência, né? Os bairros de Belém foram constituindo e se constituindo na negação de direitos básicos, direito à água, direito à moradia, né? O direito à educação, o direito à saúde e fortalecendo um sistema de criminalidade, né? A gente tem toda essa história que quem conhece os bairros de Belém sabe, né? Então, essas vulnerabilidades, elas não estão aquém do que foram os grandes projetos e como essas pessoas chegaram à periferia de Belém. Muitas delas expulsas de seus territórios originários, expulsas de suas áreas primeiras, no encante, né, da cidade grande, sendo cooptadas com a compra de suas terras por grandes projetos e chegaram inchando a cidade e sem direitos garantidos, né? Então, esse é o primeiro cenário, né? Depois o CAC começa a sair do município de Belém e atuando em outras cidades, em outros territórios, onde outras vulnerabilidades aparecem, né? E com a mesma dimensão. O direito à cidade, o direito a transporte público, o direito à escola próximo de sua casa, o direito à saúde, mas agora tem uma dimensão maior, né? Que, além da negação desses direitos, há uma grande violação do direito ao território, né? Do direito a ser e existir naquele território originário, né? Então, eu diria que um grande problema, né? Um ponto a ser evidenciado especialmente o direito ao território, né? E aí, quando a gente fala o direito ao território, a gente está falando de questões nacionais que o Brasil não conseguiu resolver. Reforma agrária, titulação de terra, demarcação de terra indígena, né? E quando a gente vai mergulhando mais profundamente na reflexão do porquê que esses povos não têm direito a seus territórios, a gente vai encontrar povos ameaçados porque resguardam territórios e áreas eminentemente importantes para o que a geopolítica entende como economia, né, do país, né? Então, eu diria que esse é uma das maiores questões, né? O direito ao território a partir da reforma agrária, da demarcação de terra e da titulação de terras dos povos originários. Interessante isso, até porque você vai nos trazendo um pouco esse panorama de quem não conhece Belém, acha que Belém é uma cidade como qualquer outra, sem alguma especificidade, vai chegar no evento e vai se defrontar com um território com uma história de negação de direitos, como você diz. E um desses direitos, principalmente agora nas últimas décadas, esse direito ao território. E isso me chama muita atenção, porque em outras conversas a gente tem falado, por exemplo, de uma agenda que é do Acordo de Escazú, não é? Que é o direito à proteção
proteção e a defesa dos defensores e o direito à transparência nos grandes mega empreendimentos que caem também sobre a Amazônia, né? Os nossos ouvintes que não conhecem podem buscar aí o Acordo de Escazú. É um grande acordo que envolve vários países da América Latina e do Caribe, e o Brasil, por conta de tendências ideológicas dos últimos governos, e também por conta desse mesmo governo que ainda está sobre a direção da Câmara dos Deputados, que tem uma conotação mais de direito e do agronegócio, não é partícipe. O Brasil, apesar de ser o maior país da América Latina, não conseguiu ainda avançar na implementação do Acordo de Escazú. É um tema que, inclusive, o governo brasileiro nem está levando como pauta para o evento, né? Então, a gente vê como que, além de sofrerem essas perspectivas de direitos, não há um respaldo jurídico que garanta a defesa desses defensores, né, dos territórios. Agora, quando a gente fala em Amazônia, né, Juscelio, o pessoal pode pensar em territórios, povos. Existe uma tendência a fechar a ideia em povos indígenas. É disso que nós estamos falando ou tem mais gente envolvida nisso aí? Como é que é esse mosaico intercultural de Belém? O que aparece aí no cenário? Dos territórios indígenas e muito mais do que os territórios indígenas, né? A gente, quando está falando da Amazônia paraense, primeira coisa, a gente precisa pensar nessa lógica de que estamos falando de territórios diversos. E territórios diversos significa que a gente está falando de uma grande metrópole, conhecida como o portal de entrada da Amazônia, com grandes projetos, né? Uma cidade de mais de 400 anos, né? Construída sobre o processo de colonização, que foi exatamente expulsando esses povos indígenas. E, de outro lado, estamos falando de uma grande área de floresta em pé que está sob a proteção desses povos indígenas, né? Numa lógica onde a gente distancia esses dois cenários, a gente vai colocar em conflito esses dois cenários, né? E o que a gente precisa é exatamente discutir que modelo de cidade a gente quer, que modelo de cidades e de urbanização a gente pensa para uma região eminentemente importante para a conservação do planeta e para a vida do planeta. Esse modelo de urbanização do qual Belém hoje está aqui não corresponde à conservação da vida do planeta, né? A gente tem problemas aqui com as questões climáticas, a gente tem problema aqui com a questão da chuva, que revela um modelo de urbanização que suplantou os hábitos desses povos, né? E que invisibilizou, inclusive, a história desses povos, né? Então, a gente não pode imaginar que a gente vem para cá para um lugar de grande floresta. É isso, mas é também uma área de uma grande metrópole com grandes problemas, né? Grandes problemas que estão aqui a resolver. E problemas que foram criados, inclusive, a partir do sediamento do encontro das partes nesta capital, né? Que não estava preparada e não está preparada para receber essa reunião e que tem passado por mudanças em projetos estruturais, né, que é cientificamente provado, pesquisado, que tem adoecido a sua população, né? E, mais do que isso, vulnerabilizado determinados povos. Aí a gente volta para a questão do Acordo de Escazú, né? A maioria das pessoas que estão no fronte da luta, na defesa dessa floresta e de um modelo de gestão que considere o clima, considere o ambiente, considere a floresta, são pessoas ameaçadas, né? Aí a gente vai passar para o relatório de conflitos da própria CPT deste ano, que vai mostrar que a maioria dos casos de conflito é na região da Amazônia paraense, que a maioria dos assassinatos no campo tem a ver com a defesa da floresta, com a defesa dos povos originários, né? Que tem um procurador da República, que todo mundo conhece, que é o doutor Felício Pontes, que já aponta que, na verdade, o maior
conflito existente no Brasil, são dos modelos, né, dos modelos econômicos que a gente tem, e dos modelos de compreensão de mundo que a gente opta ou a gente tem passado. Excelente. A gente vai para um rápido intervalinho e aí a gente volta no segundo bloco para falar justamente sobre toda essa perspectiva de como é que a gente percebe, então, dessas realidades, a chegada da COP30 no território de Belém. Pessoal que está nos ouvindo, fique conosco na Rádio Amar e Servir, a rádio que é a sua companhia. Você acompanha o programa Casa Comum com Luiz Felipe Lacerda. Tudo está interligado, como se fôssemos tudo está interligado nesta casa comum. Você acompanha o programa Casa Comum com Luiz Felipe Lacerda. Tudo está interligado, como se fôssemos tudo está interligado nesta casa comum. Voltando conosco, amigos e amigas, para mais esse bloco da Casa Comum, o programa na Rádio Amar e Servir, que é a sua companhia. Hoje nós estamos aqui falando com o nosso amigo, colega Juscelio Pantoja, coordenador e diretor lá do Centro Alternativo de Cultura, o CAC, uma obra da Companhia de Jesus, que há 30 anos atua em Belém, que é o território que vai receber a COP30, a Conferência das Partes pelo Clima da ONU, em novembro de 2025. Muita coisa tem se falado, mas a gente precisa escutar quem está no território, quem conhece a cidade, quem vive a realidade, está vivendo desde já os impactos e os debates sobre a COP30 na sua casa, no seu quintal, na sua cidade. E para isso a gente está conversando com o Juscelio, que estava nos contando um pouquinho sobre essa diversidade, essa percepção crítica e apurada que a gente tem que ter quando a gente está falando que estamos indo para Belém, estamos indo para uma COP em Belém e falando de toda essa diversidade dos povos que ali existem também, além de todos os desafios e as vulnerabilidades no acesso aos direitos. E agora a gente abre esse segundo bloco querendo escutar então, Juscelio, como é que tem sido recebido pelos movimentos, pelas comunidades, do debate da COP, como é que isso tem impactado? Você chegava a falar no final do último bloco realmente que a cidade não estava preparada para receber um evento como esse. O que está pegando de verdade aí que o pessoal que está do lado de fora não consegue enxergar? Conta para nós. Ou talvez até consiga enxergar a partir do momento que as coisas vão se aproximando, né? Aqui a gente tem, primeiro, compreender as nossas opções de trabalho e de movimento, né? A gente sabe que o encontro das partes, né, chamada COP, não é um encontro aberto, ele é um encontro para chefes de Estado, né? O que é diferencial, como você falou no início, é que esta reunião ela acontece num país democrático, né? que tem na sua natureza, apesar de sofrer ameaças há um tempinho aqui bem recente, né? Tem na sua natureza a vocação de escutar e de participação popular, né? Ainda que nos queiram negar esse direito. Então, a pergunta que se faz, quem milita nos direitos humanos, e agora não estamos falando de direitos da natureza, né? É que se a gente tem a possibilidade de ter um encontro dos chefes de Estado que vai discutir aqui o futuro do mundo, por que não possibilitar que as pessoas opinem sobre o futuro do mundo?
especialmente as pessoas que são as mais afetadas, né? E aí a gente vai ter, na perspectiva, né, do trabalho do CAC, que é uma organização da Igreja, o próprio Papa Francisco, que nos aponta na Laudato Si, que na crise climática, né, e na crise social, nas situações econômicas que o mundo tem vivido, quem mais sofre são os pobres, né, e vulneráveis, né? Então, a nossa opção aqui no trabalho da COP é de que os mais vulneráveis entendam que processo é esse, e que eles deveriam e têm o direito de opinar nesse processo, uma vez que é a sua vida que está em jogo, uma vez que é o futuro, especialmente da infância que está em jogo, né? Então, a gente tem feito um trabalho, primeiro, de formação, né? De que, apesar da COP ser um encontro e uma reunião de chefes de Estado, a gente tem a possibilidade de se mobilizar e de conscientizar mais pessoas no processo de que a crise climática é um problema mundial, e é um problema de todas e todos nós, do maior ao menor, né? O segundo passo que a gente tem feito aqui é de desconstruir essa mentalidade que Belém e a Amazônia é o modelo, né, a ser seguido de cuidado da natureza, que não é, né? Os grandes projetos de mineração estão aqui, continuam devastando. Os grandes projetos de derrubada aí do agronegócio que destrói a floresta continuam aqui e continuam derrubando a floresta, né? E que, nesse cenário de derrubada dos territórios, morte da floresta, morte dos rios, quem tem pagado a consequência é o mais pobre, né? E agora, quem parece que vai assumir ainda mais a responsabilidade com essa temática aí, que depois, com certeza, você vai discutir com o crédito de carbono, mitigação climática e todas essas conversas que a gente tem vivido. Então, o cenário aqui é de que quem mora em Belém, no entorno, na Amazônia, quer esquentar essa discussão para responsabilizar partes, né? Responsabilizar quem precisa ser responsabilizado. E depois conscientizar que não é uma discussão e uma reflexão de cima para baixo que vai resolver o problema, que os mais pobres, os territórios, quem está com a floresta em pé precisa ser ouvido e escutado. Legal você trazer isso. A gente tem sempre reafirmado também nos programas aqui da Casa Comum essa estrutura, né, para as pessoas entenderem. Realmente, existe a COP como tal, ela é um evento fechado. A gente tem um espaço que chama a área azul, ou salão azul, onde só entram realmente as delegações dos países, dos governos. Depois a gente tem esse salão verde, que é onde a sociedade civil que cadastra-se e é aceita, pode propor, e aí tem muito lobby, precisa de muito dinheiro para estar aí dentro também. E depois a gente tem o paralelo, né, que a gente está chamando da zona colorida. Aí a gente tem a Cúpula dos Povos, a gente tem o Tapiri Ecumênico, que é uma experiência, nós vamos falar aqui num programa, num episódio desse com a reverenda Bianca também, o que vem lá do FOSPA, que aconteceu aí em Belém. A gente tem outras articulações com a Igreja Rumo à COP, com a Repam. Como é que essa teia tem se armado aí no território do CAC? Vocês têm colaborado com quem, têm se envolvido com quem, para estar fortalecendo esse processo de escuta e de ecoar as vozes que vêm dos territórios? Sim, sim. O CAC é interligado à província dos jesuítas do Brasil e à rede, especialmente a partir da rede jesuíta de justiça socioambiental. A gente já vem discutindo a questão da COP há 2 anos, né? Você bem sabe disso, né? E nesse período nós tomamos posição mesmo, desde o momento interno, onde a nossa representação a partir da BRA possa, no máximo, lutar para incidir dentro dessas zonas, como a partir dos centros sociais, a gente fortalecer os movimentos de base e as lutas de base dos quais a gente no cotidiano trabalha e está no dia a dia. E isso a gente tem feito aqui, né? Entendendo que há uma equipe da BRA
trabalhando com um processo de incidência mais profunda, né? E mais no cunho mesmo do que a gente chama de advocacy, pode dizer assim, a gente tem trabalhado aqui no processo de formação e fermentação da crítica de base de compreender o nosso papel nesse cenário, né? Ou seja, a gente não está trabalhando em vista da COP novembro, a gente já está trabalhando desde o ano passado aqui nesses processos de preparar desde a infância, as lideranças, os territórios que a gente atua para se fazer presente nesse movimento. Então, a gente tem articulado junto com a Cúpula dos Povos, né? O CAC tem sediado reunião quando necessário, a gente tem vivido um processo muito bonito de partilha, de troca de saberes e de troca de experiências, né? O CAC tem articulado outros movimentos aqui, por exemplo, tem um movimento muito bonito de lideranças territoriais mesmo, que é a chamada COP do Povo, que tem unido gente da Amazônia inteira e das Amazônias e inclusive a Amazônia Internacional, num processo de discussão e de pautas que a gente entende necessário trazer para esse momento, mas a natureza do CAC é o cuidado da infância, né? Então, a gente também tem articulado aqui o que a gente está chamando de Cúpula das Infâncias, que é um momento em que nós vamos também reunir mais de 1.000 crianças, né, dos diversos territórios nacionais e internacionais, para que as crianças possam dizer o que pensam sobre o seu presente, não sobre o seu futuro, mas sobre o seu presente e sobre a responsabilização de nós adultos na construção desse presente da infância. Então, a gente tem feito esses movimentos de descer para os territórios, ouvir a infância, ouvir as lideranças, ouvir as mulheres, né? E fazer com que eles sejam e elas sejam protagonistas e autônomas no processo de construção e participação na COP. Por exemplo, aí a gente sabe que a COP oficial, o Salão Verde, o Salão Azul, ele vem com as suas agendas ali, né? A gente está falando de perdas de fundos e danos, falando de regularização de mercado de carbono, falando de transição energética, com hidrogênio verde, falando de adaptação climática, compensação entre o norte e sul. Essas são as agendas que estão na oficialidade do debate. Quais são os gritos e as agendas que vocês têm percebido nessa escuta aí dos movimentos? O que está ecoando? O pessoal está entendendo, está se posicionando de maneira crítica ao evento, trazendo agendas alternativas, ou está em acordo com essas que estão aí? Como é que vocês têm sentido esse ecoar aí? Muito, muito potente, eu diria assim, né? Com respostas muito positivas de fazer a gente ficar muito tranquilo e certo de que as populações sabem o que quer e sabem o que sofrem, né? E de que, além de saber o que querem e o que sofrem, elas têm respostas, e respostas que podem ser consideradas nas soluções de determinadas situações e de determinados problemas, né? Agora, aguçam quando a gente vai, o que a gente tem chamado de unificação de pautas, né? Ou de convergência de pautas, a gente encontra situações comuns, né? E que vem aglutinando e vem convergindo os diversos movimentos aqui feitos, né? Essas pautas, elas em determinado momento vão aparecer, vão ser ditas, né? Estão em reflexão, né? Uma coisa que é muito, que eu posso dizer assim, que tem saído muito nos movimentos que a gente tem feito, é de que a gente tem sido bombardeado com falsas soluções climáticas, né? Isso, e que quando a gente escuta, a gente tem plena certeza que a gente tem sido receptor de falsas soluções climáticas, né? Essa ideia do carbono, da bioeconomia, né? Então, da mineração, então, e que a população percebe isso, né? Uma outra coisa que sai é que é necessário trabalhar a questão da reforma agrária, né? Sem a defesa do território, sem demarcação de terra e sem titulação de terra e reforma agrária, a gente não vai parar uma das maiores violações que o Brasil vive, que é a violência no campo, né?
que agora o cenário, por exemplo, que a gente tem escutado nos territórios onde a gente vai, tem a ver muito com as violências, especialmente o que muitos territórios chamam de guerras químicas mesmo, que tem a ver com essa ideia dos agrotóxicos, né, que são despejados pela água, agora muito comum o uso de drone, aéreo, né, e que tem afetado de forma drástica os territórios, né? Então a gente tem convergido pautas e que quando for a hora, essas populações vão apresentar e ser ouvida a voz unificada. Excelente. Que bom saber, né? Os nossos ouvintes aí podem saber que toda essa articulação vem acontecendo no território e posicionando as comunidades também com as suas forças e com as suas soluções de maneira crítica, né? Porque realmente essas comunidades são as comunidades que têm, através dos seus conhecimentos ancestrais, os saberes para uma vida outra na relação com a natureza que podem nos ajudar a reestruturar o equilíbrio, né, do sistema todo ecológico planetário. A gente está chegando no final do nosso programa. Queria agradecer a você a disponibilidade, convidar todos que nos ouvem para conhecer mais também o trabalho do CAC lá em Belém e te deixar com as últimas palavras aí, considerações, quem está querendo saber mais sobre a COP, o que vai acontecer em Belém e todos esses debates que estão acontecendo, qual é a sua mensagem para o pessoal que vai chegar aí logo, logo na sua cidade, querendo ajudar. Eu acredito muita gente que está nos escutando, né? Todo mundo muito preocupado com como gerar uma efetiva solução climática que não seja falsa, como você disse, que venha desde os territórios e que possa ajudar dentro de tudo isso que a gente vem acreditando da promoção da justiça socioambiental e da ecologia integral, a fazer a nossa parte e reverter esse cenário tão desafiador que a gente tem enfrentado. Venham, né? Venham, não esperem muita coisa. Aqui tem se vendido COP como Copa do Mundo, né? As coisas vocês têm acompanhado as notícias do superfaturamento das hospedagens, né? De todo esse processo mas o povo aqui é muito bom, né? Você vai ser acolhido de uma forma ou de outra, com certeza vai ser acolhido. Articulação Repõe COP30, Igreja Rumo à COP, Cúpula dos Povos, Tapiri Ecumênico, COP do Povo, são espaços que você pode, com certeza, contribuir e trocar saberes, né? E que há possibilidade de vir e colaborar nesses espaços e, como a gente tem dito aqui, convergir as pautas, as vozes, e mudar mesmo, dar uma virada de chave, né, naquilo que Ayrton Krenak tem chamado no ponto do não retorno, né, para ver se a gente consegue fazer o retorno, né, de voltar, mas voltar diferente, transformado e convertido. Muito obrigado, Jocélio, ao CAC, Centro Alternativo de Cultura, da Rede de Promoção de Justiça Socioambiental da Província dos Jesuítas do Brasil, há 30 anos lá fazendo esse trabalho em Belém. Quem quiser saber um pouquinho mais é só procurar aí nas redes sociais. E a gente vai terminando mais esse episódio da Casa Comum aqui na Rádio Amar e Servir, a rádio que é a sua companhia. Fique conosco na programação e nos próximos episódios desse programa. Um abraço, até breve. Interligado, como se fôssemos um. Você escutou o programa Casa Comum com Luiz Felipe Lacerda. Ligado.